Olá, jovem. Estamos de volta. Nosso segundo encontro. Continuação nesta caminhada, né? Maravilhosa pelas palavras, pelos textos. Vamos nos deliciar com o texto. Então, espero que estejamos já familiarizados com o que é o texto, a importância do texto, as bases do texto. Vamos agora trabalhar o primeiro texto. Vamos fazer a grande demonstração para vocês. E pegue papel, pegue caneta, pegue lápis, pegue borracha, pegue régua, compasso, que nós vamos agora fazer aqui um verdadeiro mapa do texto. Vamos desmontar. É o ouro da Babilônia, certo? É o caminho para o paraíso. Então preste bastante atenção, muita atenção, focado totalmente no que eu vou mostrar a vocês. Vamos trabalhar um texto magnífico, um texto do grande poeta pernambucano Manuel Bandeira. Vejam, o texto se chama Poema Só para Jaime Ovalle. Ora, quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando, na vida e nas mulheres que amei. Olha o que Manuel Bandeira nos escreveu em 1953. 53 para cá nós temos exatamente 61 anos, mais de meio século. E olha o que Manuel Bandeira veio nos dizer. Num texto magnífico como este. Um texto que nós poderíamos elaborar aqui uma prova de 50 questões. E ainda teria muito mais o que desmontar. Ao analisar um texto, pessoal, é necessário que primeiro você dê uma olhada geral do texto, como nós fizemos agora. Uma olhada superficial. Observe quem é o autor. Manuel Bandeira, é o Camões, é o Miguel de Cervantes, é o Homero, lá dos clássicos, é o Vidal Ferreira, aqui de Piracuruca. Quem é o escritor? Quem é o autor? É a primeira coisa que você observa. Porque no momento em que você sabe quem é o autor, você conhece algo sobre ele, já ajuda o entendimento do texto. Já abre para você uma janela. Daí a aula de literatura do professor, lá, o professor Benilde, grande professor Benilde, serve para que você agora possa entender. Aquele conhecimento do autor, da escola em que ele está inserida, do período em que ele viveu, isso tudo auxilia. O contexto histórico, sociopolítico, econômico, isso. Por que isso interessa? Porque o autor reflete, transmuta para o seu texto a sua opinião, o seu pensamento, a chamada cosmovisão que ele tem do que está vivendo. Nenhum autor vai estar falando de algo inexistente. Até para a ficção, eu tenho que ter parâmetros. Então, quando você conhece esse aspecto histórico do autor, da escola, do período, chamado estilo de época. Por que estilo de época? Porque com ele você, o quê? Com ele você sabe o que estava acontecendo. Foi perto de quê? Você pega um Camões. Vivendo o período de quê? Das grandes navegações. Vivendo o período em que Portugal e Espanha, os dois, digamos, as duas potências mundiais, estavam desbravando o mundo.
Como hoje nós temos aí a antiga União Soviética e os Estados Unidos, né, outros pequenos querendo entrar na caminhada, buscando o caminho para Marte e tudo mais. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Você já pega um Dom Quixote de La Mancha e Miguel de Cervantes. Cervantes viveu que período? O período logo após as cruzadas. O grande feito, né, da humanidade em torno da Igreja Católica, em defesa dos ideais católicos. Aí você vai para a Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, é exatamente no período, né, da Segunda Guerra Mundial, em torno de 1945. Então toda aquela pressão, aquela ideia de fim de mundo, aquela ideia inconcebível da imbecilidade de todas as guerras. Você pega os sertões de Euclides da Cunha e você vai encontrar o quê? Outra atrocidade histórica, que foi exatamente a Guerra de Canudos. Então, quando você conhece esse contexto sociopolítico, econômico, você entende melhor o que o autor quer passar. Não esqueçam, é apenas a cosmovisão do autor. O texto é a cosmo-mundo, visão, o que o autor vê de uma realidade, em que ele está inserido, obviamente. E isso requer a tal da leitura anterior, atenção às aulas de literatura, lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Isso é importante, isto ajuda, é aqui que aquelas aulas vai ter efeito, certo? Salve o Benilde, lá vamos. Gênero, observar se o texto é um texto literário, é um texto informativo, é um texto técnico. Preste atenção, até o final dos anos 80, nós só tínhamos nas provas de concurso público textos literários. Machado de Assis, Drummond, Manuel Bandeira, Rui Barbosa, só grandes escritores. Euclides da Cunha, grandes escritores. Fernando Pessoa, autores de renome, né, da literatura mundial. Nos anos 90 para frente, desapareceram os textos literários. Só existia texto que de caráter, né, informativo, texto tirado de revistas, de periódicos, de jornais. Agora veio outra fase, os textos tirados da internet, que é o pior de tudo. Texto da internet, texto da internet, texto de internet. Então a coisa foi se tornando mais fluida. Fluida. Então tem que observar, que texto é esse? Que texto é esse? Ele é um texto literário. Por quê? Porque se o texto é literário, ele é mais bem montado, ele é mais bem organizado, ele é mais bem feito. O texto é um texto informativo, é um texto seco. Não existe muita conotação, não existe entrelinhas, normalmente está dito. A pergunta da intelecção tem que estar ali, explícita, rasgada no texto. Normalmente são as piores questões de intelecção de texto, que não chegam nem a ser intelecção. É uma falsa intelecção de texto. Nós falaremos disso depois e eu mostro o exemplo. Perfeito? A fonte, de onde foi tirado, de onde saiu esse texto. Isso altera, isso pesa. A outra informação e ao cuidado enorme que vocês devem ter. Muito cuidado. Olha só. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando encontrarem a palavra adaptado ou com adaptações, sente direito na cadeira. Porque a pancada é abaixo da linha da cintura. Normalmente, quando pega um texto e o cara ainda adapta, ele corta pedaço e tal, aí o texto já não é grande coisa. Adaptado, cortado, vira uma porqueira geral. Então tenham bastante cuidado. São textos perigosíssimos. Muita atenção, atenção redobrada. Certo? Outra coisa.
Longo ou curto o texto? Tem gente quando vê, tem candidato que ao ver um texto curto, né? Ele vê um texto curto, ele diz, que maravilha, né? Pequenininho, não tem quase nada, né? Ele vê um texto longo, ele entra em desespero. Meu Deus do céu, né? Que texto é este? Né? Já dá preguiça, uma espécie de uma verminose intelectual, na inteligência decontaminada. Ele olha para o texto e fica desesperado. O texto, quanto maior, melhor. Quanto maior o texto, tudo que o autor, que a banca quiser perguntar, o autor já colocou no texto. O texto, quanto menor, mais perigoso. Vocês, por acaso, já ouviram falar de que se vende veneno no litro? Garrafão de 5 litros, veneno se vende em gotas. 1 gota, 2 gotas são suficientes para matar qualquer um. O texto, quanto menor, quanto mais curto, mais perigoso esse texto é. Fiquem acesos quanto ao texto. Perfeito? Vejam só, aqui nós temos o Manuel Bandeira, por exemplo. Ele nasceu em 1886 e morreu em 68. Então vejam que o Manuel Bandeira passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial. Manuel Bandeira viveu aquele período do Brasil se consolidando como, né, um país. Veja um período que Manuel Bandeira viveu. Isso é importante. Poeta modernista. Então, se eu pego um poeta modernista, eu já não quero encontrar nos textos dele a preocupação com rima, com métrica. Eu já não vou encontrar um autor preocupado com a estrutura, com a parte estética, como se fora um parnasiano. Porque a proposta do modernismo é se opor à poesia parnasiana. É quebrar aquelas amarras parnasianas, aquela formalidade estrutural parnasiana. E é pernambucano. Se ele é pernambucano, nós vamos encontrar o quê? A essência do nordestino, das nossas mazelas geográficas, históricas. E aí você já vai se preparando para o que vai encontrar. Manuel Bandeira, vejam só. Manuel Bandeira, autor da grande poema Vou-me embora para Pasárgada. E o que é o Vou-me embora para Pasárgada? É a grande exposição do autor do problema que lhe afetou desde pequeno. Manuel Bandeira, aos 19 anos de idade, descobre que é tuberculoso. Em sendo tuberculoso, à época, era como hoje, se ele, um garoto de 19 anos, descobrisse que está com AIDS. Não há cura, vou morrer a qualquer instante. Eu vou ter na minha vida, uma abreviação da minha vida brutal. Então, se eu vou morrer a qualquer instante, eu não vou casar, para não transmitir a AIDS para minha mulher, nem para meus filhos. Então eu não caso, eu resolvo ficar solteiro. E foi isso que aconteceu com Manuel Bandeira. Resolveu ficar solteiro. E ficou solteiro e foi morrer amanhã. Não, depois da manhã, não. Depois da manhã, não. Bandeira veio morrer aos 82 anos de idade. O que acontece com Manuel Bandeira? Levou uma vida solitário. Uma vida limitada por várias razões, de saúde principalmente. O terror da morte rondando a sua porta. Então, esse conhecimento do Manuel Bandeira, como ajuda você a entender os textos do Manuel Bandeira? Perfeito? Se não, vejamos. Vamos agora desmontar o texto. Poema só para Jaime Ovalle. Primeira coisa que você tem que ter em mente. O título do texto não é à toa. Nenhum grande escritor coloca em seu texto um título à toa. Já há uma mensagem no próprio título. Quando ele diz poema só para Jaime Ovalle, a primeira curiosidade de qualquer pessoa
é o quê? Quem foi? Quem é esse tal de Jaime Ovalle? Ora, Jaime Ovalle, pelo nome você já vê logo que ele não é brasileiro. Esse cara não é brasileiro. Quem é esse cara? Quem foi esse cara? O que esse cara fez? Por que esse texto? Por que só para Jaime Ovalle? Jaime Ovalle é um poeta, é um escritor, que infelizmente não deixou grande coisa, grande obra escrita, produzida, publicada. Escrita sim, publicada não. Só recentemente foi publicado um livro biográfico e contendo os seus principais textos. Jaime era um poeta nascido aqui no Pará, na região norte do país, e ele foi muito cedo morar no Rio de Janeiro. A mãe era do Pará, o pai era, né, de fora, e ele foi então para, certo, o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, ele, um boêmio, funcionário público, mas um cara de uma inteligência fantástica, de uma capacidade, de uma competência literária excepcional. Ele se torna amigo de quem? Ele se torna amigo de Manuel Bandeira, de Vinícius de Moraes e outros grandes escritores. Vai viver no meio de quê? Dos grandes, né, poetas, escritores, autores da nossa literatura. E o Manuel Bandeira escreveu este texto e deu o título de Poema só para Jaime Ovalle. Como se ele quisesse dizer que só o Jaime Ovalle poderia alcançar a sua mensagem. Que só o Jaime teria competência, saberia em que situação o autor escreveu esta obra. Aí ele começa dizendo o seguinte, vejam só. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Olha, jovem. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Ora, se ao acordar, ainda faz... Olha que expressão bonita. Ainda fazia escuro. No lugar do autor dizer estava escuro, veja que ele utilizou o verbo fazer. O verbo fazer indicando o quê? Tempo, não o tempo cronológico, como as gramáticas erroneamente colocam. O tempo no sentido de fenômeno da natureza. Ou seja, fazia escuro, ainda não tinha clareado. Quando se é criança, o que a gente imagina? Que o dia começa quando nós temos o sol, quando amanhece o dia. Ali parece que começa o dia, e não à meia-noite. Ora, se não clareou o dia, então parece-me que o dia não começou, o dia não raiou, o dia não iniciou. Aqui há a presença do elemento ainda. É um advérbio. Ainda é um advérbio. Ainda é um advérbio. Certo? Ainda é um advérbio. Esse ainda está aqui para reforçar a ideia de que já devia ter clareado. Já era hora de estar o dia, né, forte, o sol tinindo lá fora. E ainda fazia escuro. Ora, pessoal, quando você acorda e está escuro, a sensação que você tem é de que ainda não amanheceu. De que as coisas ainda não, o quê? Deram início. E além do que, a ideia do escuro me dá uma ideia de uma situação complexa. Como que estão as coisas? O negócio está preto, o negócio está... Não está muito claro não, o negócio está meio... Ou seja, a ideia do escuro nos dá a ideia da dificuldade, da ideia de quê? Da dúvida. Então, quando eu acordei, quer dizer, eu me dei conta das coisas, parece que o dia não havia começado. Aí ele entra com uma fabulosa ressalva, Nilson, por que ressalva? Não só pelo
embora, que é uma conjunção adversativa, mas pelos parênteses que o autor utiliza, estes parênteses, como se o autor tivesse afirmado a frase primeira e apenas pensado a frase seguinte. Ora, embora amanhã já estivesse avançada, você entendeu agora por que o Manuel Bandeira não usou aqui? Estava escuro. Porque se ele botasse estava escuro, ele teria que botar aqui está de novo. Repetir o verbo estar sucessivamente. Isso é pobreza vocabular. E o autor resolveu não fazer essa brincadeira. Trocou aqui o estar por fazer. Que o verbo fazer é um verbo vicário. Vicário, não é vigário, vicário. É o verbo ser e o verbo fazer, que pode entrar no lugar de qualquer verbo, substituir qualquer verbo. É um coringa verbal. Então ele usa aqui o estar. Ora, se amanhã já está avançada, se o dia já raiou, a hora está andando, mas ainda fazia escuro, é porque os tempos não são bons. O que o autor quer dizer é que os tempos não estão bons. Perfeito? Aí ele vem, Nilson, e por que estes parênteses? O autor quer reforçar que ele não falou, ele não verbalizou, ele teria apenas pensado, ele teria apenas o que refletido, seria algo que apenas passou por sua imaginação. Eu estou falando com você e de repente eu penso algo e esse meu pensamento, como é que eu boto no papel? O autor resolveu botar no papel com os parênteses. Ponto. Isto aqui não é à toa. Este ponto ele quer dizer que ele encerrou a primeira colocação. Ele encerrou a primeira fala. Aí ele entra com uma nova fala. Chovia. Ponto. Chovia. Ponto. Verbo impessoal. Verbo intransitivo. Não tem sujeito, nem tem objeto. Verbo na sua essência. Só isso. Chovia. Não precisa mais nada. Chovia. Se eu olhar por esta ótica, o chovia está no seu sentido, no seu valor denotativo. Chover no sentido literal. Chovia. Não preciso de sujeito, não preciso de objeto. Mas aí ele acha e entra com o lado poético da coisa. Chovia uma triste chuva de resignação. Olha que coisa maravilhosa. Chovia uma chuva. Veja, não pode chover o que não seja uma chuva. Só pode chover uma chuva, não pode chover outra coisa. Não chove outra coisa. Deus conotativamente choveu bala na festa, choveu mulher na festa. Aí conotativamente. Mas um poeta do naipe do Manuel Bandeira não ia usar aqui um choveu bala, choveu tomate, choveu mulher. Isso aí fica para o Michel Teló. Aqui ele vai o quê? Chovia uma triste chuva de resignação. Aí nós paramos exatamente para refletir. Qual é o valor polissêmico que a palavra chuva possui? Perfeito? Qual é o valor polissêmico que a palavra chuva possui?
Para algumas pessoas, a chuva significa alegria. A criançada quer correr pela rua, pelas praças, quer correr buscando as bicas das casas, fazer barquinho de papel e botar nos córregos para fazer uma competição. Para o lavrador, uma chuva é motivo de quê? De prosperidade, porque a chuva é o sêmen, é o sangue, é o que vai fazer, né, a terra brotar, a semeadura. Para quem mora em São Paulo ou em qualquer outra grande cidade, nós vamos ter a chuva como um desassossego. Porque não há escoamento de água, não há infraestrutura, não há saneamento básico, não há galerias, então vira um inferno, enchente, cidades alagadas, submersas, vira um desespero. Para as hidroelétricas, quanto mais água nas barragens, melhor. Então veja aqui a polissemia da palavra chuva. Então o autor bota chovia, ponto, sentido literal, denotativo. Aí ele entra com o lado poético. Chovia uma triste chuva de resignação. Não adianta dizer chovia uma chuva, porque não pode chover outra coisa. Ele tem a necessidade literal de usar estas duas palavras. Se não houver triste e de resignação, uma das duas, ou as duas como ele quis, não haveria sentido ele usar a chuva. Transformando o verbo chovia, que é aqui nesta construção intransitivo e impessoal, em um verbo com um sujeito. Chuva é sujeito de chovia. Chuva não é a coisa, o objeto direto. Aquela pergunta indecente que se diz por aí. Chovia o quê? Uma chuva. Não faça isso que você erra toda vez. Perguntou essa pergunta imoral, você dança. Chovia o quê? Uma chuva. Aí você desce pelo ralo junto com ela. Chuva é o sujeito, a chuva é que chovia. A chuva é que acontecia, a chuva é que caía. Isto aqui é o sujeito. E ele pega e acrescenta dois especificadores. Para o poeta, a chuva não é a alegria da criança. Para o poeta, a chuva não é benfazeja para o homem do campo. A chuva não é bem-vinda para as hidroelétricas. A chuva para o poeta não é um desastre para os moradores dos grandes centros. A chuva para o poeta é um sinônimo de tristeza. Aquele peso, aquele sufoco, aquela situação de resignação. Aí nós temos a primeira palavra, Nilson. E que seria a palavra resignação? Resignação significa renunciar. Resignação significa o quê? Significa você aceitar os sofrimentos sem se queixar. É você o quê? Renunciar. A chuva vem para dizer ao poeta o quê? Nós vamos já entender o que ela vai dizer. Ela vem para dizer ao poeta que ele tem que aceitar. A chuva para o poeta é triste. Portanto, a chuva para o poeta dá a ele o quê? Um sentimento de recolhimento. Um sentimento de fechamento dentro de si. De tristeza. Aí ele entra. Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Olha aí de novo a ideia antitética de qualquer texto. Dia e noite. Hoje, quando acordei, manhã,
noite, ó, a ideia antitética, dia e noite. Então, durante a noite fez calor, e um calor tempestuoso. O que é tempestuoso, Nilson? O que significa? Tempestuoso é com tempestade, com violência, agitado. Então foi uma noite o quê? Agitada. Uma noite que passou, o cara está falando da noite, que ele não dormiu e não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, faltou energia. Não. Tudo isso é metafórico. Tudo é metafórico. Ora, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Contraste e consolo. Duas palavras que vão dar novamente a ideia antitética de oposição ao que foi dito antes. Chuva, frio, calor, noite, dia, essa ideia antitética. Então me levantei. Quer dizer, então, na ideia de quê? De continuidade, eu tenho que levantar. Eu sou obrigado a levantar. Por quê? Porque amanhã já estivesse avançada. Bebi o café que eu mesmo preparei. Ele não foi trabalhar, ele não foi passear na praça. Ele até pela chuva, pelo estado chuvoso, ele ficou em casa. Ele bebeu o café. Olhe esta oração adjetiva restritiva. O café que eu mesmo preparei. Olha aqui o que ele diz. Ideia total de solidão. Ele não tem uma empregada, ele não tem a mãe, não tem a filha, não tem mulher, não tem a tia. Ou ele prepara o seu café, ou ele vai ficar sem beber café. Este verso se traduz com uma palavra: solidão. Solidão. Ora, depois me deitei novamente e acendi um cigarro e fiquei pensando. Ora, depois me deitei novamente. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho perspectiva. Acendi um cigarro. De novo, esta expressão, pedaço do verso, é sinônimo de quê? De solidão. Acendi um cigarro, cigarro grande companheiro do solitário. E fiquei pensando, Nilson, por que você usou este recurso do colchete? Para que esse colchete? Para exatamente dizer que o verso não era... Aqui não é um outro verso, é a continuação do verso anterior. Como não coube na linha, faz-se isso para dizer que é o mesmo verso. Na hora que disser no texto, na prova, perguntando no verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no verso 8, aqui não é o verso 9, aqui é a continuação do 8. É o mesmo verso, perfeito? É o mesmo verso. Acendi um cigarro e fiquei pensando. Aí o autor coloca as reticências para dar ideia de um pensamento frouxo, vago, um pensamento que não acaba. Aí ele diz, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Ora, 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 ora. Este era o pensamento do poeta? Não. Este não é o pensamento do poeta. Este é o pensamento por conta do travessão. É a fala de Jaime Ovalle. Por isso que o autor diz, poema só para Jaime Ovalle. Porque esta frase, essa expressão, quem disse foi o Jaime Ovalle. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Olha aqui, qual é a tradução deste último verso? Solidão. Onde está a ideia de solidão? No pretérito do verbo amar.
nas mulheres que amei. Nas mulheres que amei. Amei passado, eu não amo. Ou seja, ela não está comigo agora. Foi, não existe mais. E olhe a ideia do sentimento do poeta. Humildemente. Humildemente. Então vejam. Vejam vocês. Certo? Vejam vocês. Nós nem começamos a brincadeira. Isso aí foi só um aperitivo do que existe numa estrutura de texto tão pequena e tão rica. Nós temos assunto aí em cima desse texto para mais uns 3, 4, 5, 6 encontros. Perfeito? Mas isto é assunto para o próximo encontro. Até lá.